sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão sentadinhos? Pode continuar sentadinhos? Em Lucas, no capítulo 15. É uma das palavras mais bonitas, das mais conhecidas do Senhor Jesus. E muito comum, mas foi essa a direção que o Senhor me deu para essa noite, para a gente poder compartilhar. Eu sei falar conosco nessa hora. Lucas 15, a palavra do filho pródigo. Quero que todos que tenham Bíblia abram, e depois que nós lermos, vocês não vão fechar. Senhor, tem muita coisa para nos ensinar. E disse, algumas Bíblias vai estar assim, e continuou. Quem está assim? E continuou. Quem na versão está assim? No capítulo 15, verso 11, me desculpa. E continuou. Sua versão está assim? Sua também? E continuou. E continuou. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, tentava reconciliar. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu acho que essa palavra, os títulos que vão estar aqui, a palavra do filho pródigo. Eu posso dizer isso porque ele não foi Jesus que deu esse título. Na hora de organizar, colocam os títulos. Eu acho que essa palavra tinha que chamar o amor do pai, porque o tema central é o amor deste pai. Mas se você ler e não prestar atenção, passa batido algumas coisas. Por exemplo, no final, a história não terminou. O filho mais velho, ele entrou dentro de casa. O filho mais velho ficou aonde? Na porta. Ele não quis entrar. Então o pai foi lá, tentou reconciliar o filho com o irmão para que ele entrasse. Mas e aí? Não
resposta. Engraçado, parece que Lucas esqueceu. Sabe que Lucas não quis terminar? Sabe que tinha um final e Lucas não escreveu? Aí você começa, então, como é importante você ler o texto e entender. Olha só, por que eu perguntei quem tinha aí escrito e continuou? E continuou de onde? E continuou do quê? O que tem antes? Jesus estava contando uma parábola. Ele estava continuando e contou desse filho pródigo. Pródigo quer dizer gastador, esbanjador. Então vamos lá, o que tem antes aí? Olha para mim aí. Antes do filho pródigo, o que Jesus estava contando? Da dracma. Essa parábola da dracma conta que uma mulher tinha 10 dracmas. E uma dracma se perdeu. E ela procurou durante a noite. Procurou, até achar. Ela estava frita. Ela estava desesperada. E quando ela encontrou, o que ela fez? Ela festejou, ela chamou as amigas. Aí a gente pensa assim, mas que bobeira, né? Para quê? Achar uma moeda e festejar? Não tem sentido. Para aquele povo, Jesus não precisava explicar nada. Era muito claro para eles. Porque a moça, a menina no costume judaico, no Oriente Médio, geralmente é assim até hoje. A menina, quando ela tem a primeira monarca dela, com 12, 13 anos, o pai já entrega ela para casar. Provavelmente Maria foi concebida pelo Espírito Santo, ela estava preparada para casar com José aos 14 anos. Porque é um costume normal daquele povo. E quando essa moça vai casar, o rapaz que quer casar com ela tem que dar um dote, tem que pagar. Tem que pagar por aquela moça. Por quê? Porque o pai está querendo dizer o que para este rapaz? Olha, você está tirando de mim algo muito precioso. E eu preciso saber se você tem condições de cuidar dela. E eu preciso saber se você vai cuidar dela. Então, o pagar o dote implicava muitas coisas. Aí só fazendo abrindo aqui no parede, podia ser assim aqui, né? Imagina, meninas, né, pais? O rapaz chega lá para namorar com a sua menina, tem que ter emprego, tem que ser responsável e tem que realmente querer casar, porque vai ter que pagar por ela. E aí? Podia ser assim, né? Não ia estar essa lambança que está aí, essa bagunça. Chega lá, gente, meu genro chegou na minha casa a primeira vez, ele tirou o brinco, o cabelinho todo arrepiado com gel, uma grilinha, ele deu um maior susto ao meu esposo. O cordãozinho ele tirou também, mas graças a Deus ele não chegou assim, e aí, velho, na boa. Graças a Deus, não chegou desse jeito, mas tem pai que sofre, não é mesmo? Tem uns que chegam lá todo doidão. Coitado do pai dessa menina, né? Pode ser até uma pessoa muito boa, mas até esse pai saber, já criou um monte de obstáculo. Então os meninos que querem namorar, ir na casa do pai pedir a moça para namorar, um conselho: tira o brinquinho da orelha, não fale gíria, tá? Porque as nossas cabeças são diferentes das suas. E vocês têm que respeitar a gente. E antigamente é assim no Oriente Médio ainda. O rapaz vai lá e está aqui, ó. Eu tenho como casar com a sua filha. Eu vou cuidar dela. E dá o dote. No dia do casamento, no dia da festa, o pai pega parte desse dote, dessas moedas, e dá para a filha. Olha aí por que essa mulher ficou tão desesperada quando ela perdeu uma dracma. A filha vai embora. E naquela época, os maridos, morriam muitos maridos, em naufrágios, em guerras, em batalhas. Então haviam muitas viúvas. Então, para que eram essas moedas que o papai dava para ela? Era a garantia dela para voltar para casa. Então tinha esse cuidado, e esse cuidado até hoje.
Então ela prega as moedinhas na roupa do casamento. E essas moedas ficam pregadas na roupa do casamento. As senhoras, quando tem casamento de jovens, elas vestem as roupas do casamento que elas casaram há 50 anos atrás. Ah, serve, são muito grandes, porque a gente costuma engordar, às vezes por casa, né? Maldade, né? Mas gente, metabolismo, tudo, né? Mas as roupas eram bem grandes. E as moedinhas penduradas nelas. Então, quando esse homem, esse marido faltava, ela podia pegar essas moedas e voltar para a casa do parente, para a casa do pai. Se ela não tivesse a moeda, as moedas, o valor total que ela precisasse, ela tinha só mais duas opções: prostituir ou mendigar. Então é muito triste. Então as viúvas eram muito desamparadas. Por isso que Deus tinha um cuidado, tem um cuidado na Bíblia tão grande pelas viúvas, pelos órfãos, porque eram muito desamparados. Por isso que essa mulher entendeu o desespero dela. Ela fez uma festa quando achou a dracma. O marido já não estava mais com ela. Por isso que ela estava tão desesperada. E quando essa moeda é encontrada, que vocês vão entender essa revelação daqui a pouco, é a mesma coisa quando Deus te encontra dentro da casa dele e você perdido dentro da casa dele. Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Mas, se vocês chegarem um pouquinho mais à frente desse texto das dracmas, Jesus ele começou a contar essa história da dracma assim, ó. Ou, não é? Se eu chegar aqui e falar assim com vocês, ou campo. Como assim, Marcelo? Ou campo? Quer dizer, tem mais alguma coisa, não é mesmo? Então, o que está aí antes? Vamos lá. De quê? Das ovelhas. Isso aí. Ele então está contando antes dessa a parábola das 100 ovelhas. Israel, o pastor de ovelhas, todos os dias pegava o pastor cuidadoso, pegava as ovelhas para levar para o oásis para tomar água. Para atravessar esse oásis, para chegar nesse oásis, tinha que passar por um deserto de 3 quilômetros de caminhada para chegar no oásis. Todos os dias ele fazia isso e voltava com as ovelhas. E ele contou um dia, todo dia ele fazia essa contagem. Era comum uma ovelha se perder no deserto, porque teria que atravessar. Nesse caso, 100 ovelhas, 99 voltaram. E aquele pastor ficou muito preocupado. Guardou as 99 e foi atrás daquela ovelha perdida. Porque a ovelhinha perdida, ela sabe que está perdida. Ela está num deserto, ela está num abismo, ela está num vale tenebroso, num lugar perigoso, onde tem raposas, onde tem lobos. E ela pode ter se distraído. Eu vi um vídeo uma vez que a ovelhinha se distraiu com uma borboletinha e saiu do meio das outras ovelhas e foi atrás da borboletinha. Quantas vezes nós nos distraímos assim? Vou ter que mencionar de novo o nome do Cláudio ali. O Cláudio nasceu no Evangelho. O Cláudio era uma ovelhinha perdida. Ele viu uma borboletinha voando e foi atrás da borboletinha voando. A Maristela conheceu Jesus aos 10 anos de idade. Aos 12 batizou, teve chamado de missões, batizado no Espírito Santo, mas aos 13, quando atravessava para o deserto, viu uma borboletinha voando e saiu atrás da borboletinha. Ainda era de dia, era tudo lindo. Assim é o mundo para o jovem adolescente. Ele se distrai. Antes de começar, eu estava conversando com o André, quando a gente é convertido e afasta do Senhor, como a gente sofre. Porque a gente não tem o mesmo prazer no mundo que as pessoas do mundo têm. Eu saía para balada, eu saía com os amigos, eu saía para festejar, mas eu não tinha a mesma alegria deles. Porque eu ficava assim, e se Jesus voltar agora? E se Jesus voltar agora? Uma coisa horrível. E eu chegava em casa, colocava a cabeça na travesseira e falei, graças a Deus, o Senhor voltou, graças a Deus. Mas no outro dia eu vou lá de novo. Você quer ver um gigante difícil de vencer no mundo? Foi para mim difícil. E
foi uma arma poderosa nas mãos do diabo, porque eu não sabia que era uma arma do diabo? A música. Eu viciei na música mundana. Eu era movida à música. Eu não fazia nada sem música. E vocês não têm noção, talvez alguns já tenham noção disso aqui, o poder que o diabo tem sobre a música. O poder que a música tem de influenciar a sua mente. Às vezes eu me consertava com o Senhor, me consertava com Ele, queria viver no altar dEle, queria correr contra o tempo que eu perdi. E de repente eu ia de novo, começava a ouvir música. Passava a música, começava a alimentar o meu espírito com lixo, com comida suja. E de repente meu desejo já não era mais só de ouvir a música. Eu queria dançar essa música. Eu queria estar no meio dos meus amigos para dançar essa música. E assim o diabo fazia comigo. Até que uma vez ele armou um laço tão bem armado e eu caí. A borboletinha dessa vez foi um rapaz. Eu me apaixonei por um ímpio aos 16 anos de idade. Uma moça com chamado de missões. Confirmado, chamado. Me apaixono por um ímpio. Com aquela falsa mentira, aquela mentira de achar que eu vou levar ele para a igreja. Não. Ele me levou para o mundo. Nós ficamos noivos, apaixonados um pelo outro. Eu engravidei antes do casamento. Uma tristeza dos meus pais. Mas os meus pais me perdoaram. Eu louvo a Deus por isso. E quando eu engravidei, eu descobri, meninas, que a melhor amiga que eu tinha, que eu tanto desprezava, que eu achava que eu não entendia nada, a melhor amiga que eu tinha era minha mãe. Minha mãe me acolheu, a mim e aquela criança no ventre, e cuidou de mim. Casei com 17 anos de idade. Eu me lembro que no primeiro dia do casamento, grávida, até o último dia de gravidez, não teve uma noite que eu não dormisse chorando. Esse casamento, meu primeiro marido, levou vida de solteiro. Me traiu muito. Eu não ia conseguir voltar. Eu pedi ao Senhor que eu conseguisse voltar. Só que eu tinha um pai e uma mãe que dobravam os joelhos todas as madrugadas, eu não sabia, pedindo ao Senhor uma coisa: mãe e pai, não desiste dos teus filhos. Meus pais oravam assim: ou o Senhor salva o marido da minha filha, ou o Senhor leva ele. Nós não queremos ver Maristela sofrer mais. Só que antes do Senhor levar ele, eu voltei para a igreja. Nos meses que eu fiquei na presença do Senhor, eu consegui evangelizar meu marido. Eu consegui falar do amor dele, do amor do Senhor para ele. E o Senhor me levou. Eu fiquei viúva aos 21 anos de idade. E eu falei para Deus que nunca mais essa borboleta ia me distrair. Porque agora eu tinha na minha frente um milagre de começar de novo, de constituir meu lar de novo. Um milagre. Porque divorciar, eu não iria divorciar. Quantas vezes eu podia divorciar, mas eu não quis divorciar. Eu pedi ao Senhor força, eu chorava aos pés dele. O Senhor me honrou. O Senhor tem honrado muitas mulheres. Não que Ele vai tirar o teu marido. Calma. Tem muitos maridos se convertendo, porque a palavra de Deus é fiel quando diz que a mulher santa santifica o marido. Eu pude viver isso no meu casamento antes dele morrer. Eu pude ver meu marido ficar tranquilo em casa, não ter mais desejo pelo mundo antes dele partir. Deus cuidou de salvar ele antes. Só que eu falei com o Senhor que eu ia escolher um homem que amasse mais a Ele, que fosse disposto a viver somente para Ele, que amasse mais a Deus do que a mim. Isso deixei bem claro para mim e para o diabo. E desta vez, o homem que o Senhor iria, e que eu iria escolher, que o Senhor iria abençoar,
era um homem que amasse mais a Deus do que a mim. E eu descansei no Senhor. Eu casei novamente e construí meu lar com o servo de Deus. Um homem que ama mais a Deus do que a mim. Senão ele não aguentaria viver o que nós estamos vivendo hoje. Jamais, ele não conseguiria. Ele tem conseguido pela força que ele tem em Deus. Eu sou feliz não porque o Aras me faz feliz. O Aras é feliz não porque a Maristela faz ele feliz. Mas nós aprendemos que a nossa felicidade está em Deus. Antes do meu primeiro casamento, eu queria que o meu primeiro marido me fizesse feliz. Tadinho, ele não tinha condições para isso. Ninguém tem. A sua felicidade não está no teu marido, não está no teu filho, não está na tua esposa. Você não vai encontrar e vai colocar um jugo pesado sobre as costas de quem você ama. Eu queria ser feliz e não conseguia. Então me tornava uma esposa rabugenta, uma esposa ciumenta, sem sabedoria. Até que o Senhor me ensinou. Então hoje nós somos felizes no Senhor Jesus. A tua felicidade está em Cristo Jesus. Então, a ovelhinha, quando está perdida, ela sabe que está perdida. E ela sofre muito por isso. E para quem Jesus estava falando isso? E agora? Nós vamos entender a história do filho pródigo. A Bíblia é sensacional. Temos que ler, temos que estudar. É muito bom. Vamos lá, para quem ele estava falando isso? Olha a escola dominical aqui, hein? Vamos lá, o que está escrito aí? Hã? Vocês fecharam a Bíblia? Hã? Falou o quê? Jesus estava contando as 3 parábolas. Para quem? Para quem Jesus estava falando? Não. Você fechou a Bíblia, pastor? O que está acontecendo aí? Mas antes disso, Jesus recebeu em casa para comer junto com ele pecadores. Eram considerados pecadores porque eram publicanos, não é isso, pastor? E publicanos eram odiados por judeus. Era a escória, era a lepra. Era a lepra do pecado, ser cobrador de imposto. Eles estavam lá com eles, entenda, Jesus não estava na balada com os pecadores, tá? Ele estava comendo junto com eles. Ele estava sendo luz para eles. Eles estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Chegou então os escribas e fariseus, esses religiosos que acham que são santos, né? É como se Deus tivesse orgulho deles. É como se eles fossem a bola da vez. Chegou lá, chamou Jesus. Jesus foi até a porta, eles não entraram. Não queriam entrar porque os pecadores estavam lá dentro. O religioso é assim. Ele não consegue amar o seu irmão. E como que ele fala que ele ama a Deus, que não vê, e vê o seu irmão e fala que como que ele consegue isso? O religioso é assim. O religioso, o fariseu nessa época aí, ele guardava 613 leis. Vocês têm noção disso? Guardavam 613 leis extremamente obedientes ao judaísmo. E eles foram lá reclamar com Jesus que Jesus estava comendo com o fariseu, comendo com o publicano. Aí Jesus vai falar assim com eles. Não está escrito não, mas vou conjecturar aqui. Jesus vai à porta com eles, deve ter convidado eles para entrar. Vamos cear conosco. São pessoas como vocês. Só que eles não. Aí Jesus fala, deixa eu contar então 3 histórias para vocês. Então ele começa a contar a história. Ele conta a história da ovelha, a ovelha perdida. Depois ele conta a história da dracma. E a dracma sabia que estava perdida? A dracma sabia que estava perdida? Não. A dracma estava perdida aonde? Dentro da casa. Não é isso? Mas ela não sabia que estava perdida. E ela foi encontrada. E fizeram festa.
A dona da dracma fez festa quando a encontrou. Isso fala do perdido dentro da casa do Senhor, e não sabe que está perdido. E a ovelha perdida lá no mundão, e sabe que está perdida e quer voltar. Aí ele vai arremar dessas duas parábolas quando o filho pródigo. O filho pródigo, para a gente encerrar, ele chega para o pai: eu quero a minha herança. Vocês não têm ideia, no Oriente Médio, o que é um filho fazer isso com o pai? Estava ouvindo um pastor uma vez falando que foi passar um tempo com os beduínos. Beduínos são aqueles nômades que vivem no deserto, e até hoje eles existem. Os beduínos, ele ficou uns meses com eles, e eles são rígidos, são muito rígidos. Uma maioria são muçulmanos, mas eles trazem as raízes do Oriente Médio, daquilo que muitas vezes nós vemos na palavra, a cultura deles. Aí esse pastor perguntou assim para ele: e se um filho pedir herança para o pai? Aí o beduíno respondeu: não pode. Por que não pode? Não pode. Não pode. Mas se ele pedir? Mas não pode. Tá, mas se ele pedir, o pai bate. O pai bate. Mas se ele insistir em querer herança, o pai tira ele da tribo e nós tiramos ele da tribo, e ele não pode voltar. É desse jeito. Aí o pastor perguntou: mas por quê? Porque se pedir herança para o pai é a mesma coisa de dizer: pai, eu quero que você morra. Pedir herança para o pai é desejar que ele morra, porque está querendo algo que só se tem na morte. Então isso foi muito triste para aquele pai. Só que o pai chamou o outro filho também, porque dividiu a herança para os dois. O filho mais velho, ele era para ter se levantado na hora e defendido o pai, porque a maior parte da herança pertence a ele, e ele deveria ter defendido o pai. Só que a história mostra o filho calado, e ele se denuncia, só pelo silêncio dele de não defender o pai. Ele também pegou herança. Esse era um perdido dentro da casa do pai. E o filho vai embora então. Ele faz as mazelas dele, fica com prostitutas, gasta o dinheiro todo, e de repente acaba. Ele vai, começa a passar fome nessa terra que ele está, longínqua, a fome. Ele vai pedir emprego então para alguém. Esse alguém dá emprego para ele para cuidar de porcos. Querido, judeu nem porco come, quanto mais cuidar deles. Então olha o nível que esse rapaz teve que ir. E a palavra diz que os porcos comiam bolotas ou alfarrobas. Não é lavagem. Essas bolotas, alfarrobas, eram um fruto. E quando a terra estava em escassez, esse fruto era dado para os porcos. E as pessoas também comiam deles. Mas nem isso esse rapaz pôde. Nem isso, nem as bolotas do porco ele podia comer. Foi aí que a ficha dele caiu. A ficha dele caiu e ele lembrou da casa do pai, do cuidado que ele tinha na casa do pai. Esse rapaz era uma ovelha perdida. Ele sabia que estava perdido. E quando a ficha dele cai, como um dia caiu também para mim, ele se levantou. Se você está aqui hoje perdido e sabe que está perdido, você precisa fazer uma coisa. Primeiro a ficha tem que cair. E quem faz isso é o Espírito Santo que te convence. E quando você se sente atraído para voltar para o Pai, tem uma outra coisa que você precisa fazer: se levantar. E ele levantou-se e foi. Ele foi. Só que o pai avistou ele de longe. Olha a cultura deste povo, gente.
A fazenda deste homem, as fazendas, só tinha uma entrada, só tinha uma porta principal. Só se entrava por uma porta. Do lado da fazenda, dentro dela, ficava lavoura. Do outro lado, colonos, os colonos. E na frente, a fazenda. Então, a lavoura, os colonos e a fazenda. A palavra diz que esse pai, ele viu o filho de longe. O que ele fez? Ele saiu correndo. A gente não sabe disso, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. A cultura deles nos fala que um homem nobre se conhece pelo andar. Um homem ancião de cabelos brancos não corre nunca. Se conhece pelo andar. Não precisa ir muito longe, não. Você imagina você ver o presidente da Oceania saindo correndo? Não combina. Ele pode estar atrasado, porque ele vai sair correndo. Só que estranho esse pai. Esse pai ficava da varanda esperando o filho voltar. E quando ele avista o filho, ele sai correndo. Lembra do que o beduíno disse para o pastor sobre um filho que a tribo tira, bate nele? Se aquele rapaz entrasse, o que ia acontecer com ele? Eles iam matar ele. Por isso que o pai vigiava de noite. E quando o filho aponta, o pai corre. No pai correr, os colonos, em vez de olhar para o filho, vão ver o pai, porque o pai tomou vergonha sobre ele, chamou atenção para ele, para que ele não fosse contra o filho. Então ele chamou a atenção dos colonos, correndo, tomando a vergonha sobre ele, se humilhando por causa daquele filho. Essa palavra nos fala claramente do amor de Jesus na cruz por nós. Ele foi levantado no madeiro, humilhado, levantado, visto por todos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nobre e soberano Deus. Ele tomou a vergonha nossa sobre ele, para que sobre nós saísse aquilo que nos condenava. Então, quando o pai corre, ele abraça o filho e o beija. Isso na cultura deles, sabe o que quer dizer? Só se beija e abraça. Beijar todos se beijam, mas beija a mão, beija os pés. Quando ele abraçou, só tinha um lugar para se beijar, no rosto. E quando isso acontece, quer dizer o quê? Se iguala. Ele se iguala. O pai fez isso. Ele se fez como nós. Ele tomou todo o pecado, se tornou maldito. Ele nos abraçou e nos beijou naquela cruz. Não puderam fazer nada com aquele rapaz. E aquele rapaz vem e fala: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. O pai não quis nem saber, já pega o vestido, já pega o anel, já calça sandália, já manda matar o bezerro. E a festa começa. Porque a ovelha perdida conseguiu voltar. Mas havia um perdido dentro da casa do pai. E ao ver a festa, parou na porta. Por que a história não terminou? Porque Jesus parou a história aonde ele estava com os fariseus e os escribas. Qual que é a resposta? Está aqui a minha casa, está aqui a minha presença. Se você quiser entrar, o que eu tenho para você é garantido, é eterno. O que o teu irmão está recebendo, você já tinha na minha casa. Por que esse filho perdido não alcançou? Por que esse filho perdido reclamou que o pai nunca matou um bezerro para ele? Porque ele nunca amou o pai. Ele estava na casa do pai, ele obedecia às regras do pai por obrigação e não por amor. Tem muitos perdidos dentro da igreja, achando que estão agradando a Deus, mas estão fazendo a obra por obrigação. E Deus conhece o teu coração. São como esses fariseus e escribas que não querem misturar com o pecador,
que cantava funk lá no mundo, que não quer misturar com aquela que casou grávida e sofreu e afastou do Senhor, que aquela que tem câncer e Deus não quis curar. Quantas vezes eu tenho sofrido isso? De fariseu religioso, e acha que é salvo, mede a fé dele, compara a fé dele dos outros com a roupa que veste, está todo comportado, está traindo a esposa lá fora, mas está aqui perdido na casa do Pai, mas não sente o pecado. Mas o Pai conhece, o Pai sabe, e o Pai ama também, ama do mesmo jeito. Mas é muito melhor um pecador arrependido do que um fariseu hipócrita. É muito melhor que você se arrependa. Se você está perdido dentro da casa do Pai hoje, você está na porta. Você acha que está na presença do Senhor? Não. Você está no banco de uma igreja. Mas você está na porta. Você não passou pela porta. E o Pai está lá, reconciliando você, chamando você para entrar, chamando, te convidando para entrar. Tem uma festa aqui dentro. O teu irmão voltou. A festa no céu quando o pecador se arrepende. Por que você não pode vir alegrar com o teu irmão? Quantas ovelhas perdidas no mundo? Quantas ovelhas que nasceram no Evangelho estão perdidas? E nós, às vezes, bonitão que tem da casa do Senhor, com tanta gente se perdendo lá fora, precisando de ajuda, precisando que alguém vai lá e busque e traga, como aquele pastor que foi lá e trouxe, porque ela não ia conseguir chegar. Quantos de nós chegaram até a presença do Senhor porque alguém falou, porque alguém pregou, porque alguém orou, porque alguém evangelizou? Mas o perdido dentro da casa do Pai não faz isso, porque ele não ama também o seu próximo. Ele não está nem aí para o seu próximo. Não está nem aí para ele. Ele fica com raiva se ele fica perto do Senhor. E fica com raiva se ele converter, se arrepender, ele tem função na igreja. Fica com raiva, porque a função era para ser minha. Estou falando uma coisa errada aqui, pastores? E fica com raiva ainda, o pastor dá ministério para aquela pessoa que estava lá no mundo fazendo isso. Aquele jovem, aquele filho pródigo, fez tudo o que você imaginar. E um pouco mais. Com dinheiro na mão, imagina? Um rapaz jovem com dinheiro na mão, muito dinheiro, e gastar tudo. Ele fez muita coisa. Mas a palavra de Deus fala, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor os perdoa e os torna brancos como a lã. E se esquece deles. Então, se você é uma ovelha perdida que está aqui hoje e se arrependeu, então se perdoa também. Há também uma dificuldade da gente se perdoar. Eu tive tanta dificuldade de me perdoar por ter engravidado, ter entristecido a minha mãe, de ter desonrado os meus pais. Eu demorei a me perdoar, ainda que Deus havia me perdoado. Então o Senhor quer que você se perdoe, porque Ele já te perdoou. Agora, a dracma perdido, o filho perdido dentro da casa do pai, que não sabe que está perdido, é um perigo. Esse é o religioso. Esse é o fariseu escriba que não passa pela porta, e a porta é Jesus. Eu não sei quem você é nessa história hoje. Um dia eu já fui ovelha, um dia eu já fui a dracma. Mas graças a Deus que me deu a vitória em Cristo Jesus. Eu não sei se o Cláudio poderia cantar mais um louvor para nós, Cláudio. Eu acho assim, o louvor que você cantou de voltar para os braços do Pai, acho que ele cabe nessa pregação. Eu gostaria de encerrar e a gente louvando o Senhor. E o Espírito Santo falou no teu coração nesta noite. Eu sei que não sei, hoje tem muitos perdidos aqui dentro. E isso não é de se assustar, porque é o mundo que nós estamos vivendo. Mas hoje é um jeito de você voltar. Hoje tem festa na casa do Pai. Assim como o Cláudio voltou, assim como eu consegui, assim como muitos aqui têm uma história de vida também, que foi encontrado, ou que acordou a tempo dentro da casa do Pai e reconheceu que era pecador. Então, se você está nessa condição, hoje o Senhor quer que você entre. Quer que você venha cear com Ele. Ele te perdoa. Amém, igreja?